Última rodada para definição aí da próxima fase do Campeonato Paulista e deu Corinthians, meu irmão, foi isso mesmo, 1-0 sobre o São Bernardo fora de casa, naquele jogo estilo Corinthians, como a gente sabe, 1-0 ali e o coração do corintiano fica daquele jeito, hein? Mas o Corinthians jogou com um time totalmente reserva, né? Só tinha dois jogadores titulares, que era o goleiro Hugo e o lateral Matheus Bidu, e o Corinthians pelou para fazer um gol, mas finalmente aí saiu com o garoto da base André, que jogou muito bem hoje, foi um dos melhores jogadores em campo do Corinthians. Então a escalação aqui foi uma escalação reserva, né? Como eu disse, só tinha dois jogadores titulares, colocou ali o Pedro Milans, o Charles, né? O Alan no ataque, o Vitinho e o Guinegão, né? Guinegão que não agregou muito hoje, hein? Mas o jogo só deu Corinthians, né? Como a gente esperava. O Corinthians teve no total 90, quase 90% de posse de bola, né? Foi um jogo onde o Corinthians foi predominante, apesar de jogar fora de casa e também com o seu time reserva. É verdade que os titulares foram entrando aos poucos, mas o Corinthians dominou o jogo em toda a parte. O Corinthians estava bem no jogo, né? Mas não estava conseguindo fazer o gol, não estava criando chances perigosas. Tinha posse de bola, mas sem perigo, aquela coisa que a gente já conhece. O Corinthians estava deixando o São Bernardo jogar, hein? São Bernardo saía muito bem, né? Mostrou ali já no primeiro tempo, na metade do primeiro tempo, que conseguia chegar ao gol do Corinthians aí, saindo, escapando ali em um contra-ataque. Depois da pausa, né, para agora ir para a hidratação, isso com uns 20 e poucos minutos, o Corinthians voltou melhor, o Dorival configurou, ajustou ali o posicionamento do Garro e do André, né, o Garro não estava marcando muito bem, porém, depois ali, depois desse ajuste, o Corinthians continuou na verdade melhor, né, continuou tendo grandes chances, porém, aos 30 minutos, o São Bernardo tem um gol ali, faz um gol. O gol foi anulado, né? O jogador estava impedido, foi um gol de bola parada. Mas para o Corinthians abrir os olhos, né? Quem não faz, leva. Depois disso, continuou só dando Corinthians, né? Tendo chances perigosas, mas sem êxito. Tanto que, para mim, o melhor jogador do time de São Bernardo foi o goleiro, né? Alex, que agarrou muito, fez belas defesas hoje. Acho que o Hugo fez duas defesas, o Hugo não trabalhou muito, mas o jogador, o goleiro do São Bernardo, fez grandes defesas, mano. No segundo tempo, já no início, pouco tempo na verdade, né, com os 20 minutos ali, sai o gol do Corinthians, então com o André, abre o placar numa bola de sobra, né, se eu não estiver enganado foi o Garro que estou a bola, e aí no rebote o André consegue então abrir o placar, que o André vinha jogando muito bem, né, no meio de campo ali, eu acho que foi um dos melhores jogadores. Eu achava até que ele não iria participar do jogo hoje, mas foi titular, jogou os 90 minutos, e é uma qualidade tremenda, né? Como um volante ali, não tem o que fazer. E aos poucos o Dorival foi colocando, né, algumas alternativas, trocando as peças, colocou o Mateuzinho, colocou o Gabriel Paulista, o Raniel e o Yuri Alberto, né? Porém, o Yuri jogou pouco tempo, com uns 10, 15 minutos, e o Yuri Alberto sentiu ali uma lesão, né, na coxa, então provavelmente vai ficar fora do próximo jogo, vai ser na quinta-feira. E o Yuri não deu tempo, né, na verdade, de jogar muito, porque realmente sentiu essa lesão. Mas foi um bom jogo do Corinthians, né? O São Bernardo sempre é um adversário difícil para o Corinthians, sempre é nesse placar assim, quando não é empate é 1-0, né? Mas o Coringão foi lá e fez seu trabalho, né? Porque o Corinthians tem muito mais time do que o São Bernardo, então tinha que ganhar mesmo, inclusive apesar, né, da classificação. Se o Corinthians perdesse o jogo hoje, poderia estar até fora do campeonato, mas conseguiu aí a classificação e na próxima fase vai enfrentar a Portuguesa. Mas o próximo jogo do Corinthians vai ser contra o Atlético Paranaense, né, já pelo Campeonato Brasileiro, vai ser fora de casa na quinta-feira, dia 19. Então é isso, eu acho que o time do Corinthians está muito bem entrosado, né? A cada tempo aí os jogadores reservas também vão pegando, incorporando ali o que o Dorival quer fazer, e o time do Corinthians está muito forte, né? Como diz aí os torcedores mais fanáticos, podem vir qualquer um, que o Corinthians hoje está voando e está de igual para igual. Então é isso. Se você assistiu ao jogo, comenta aí o que achou. Segue nós no Instagram, segue nós no perfil Passe para Gol também. E tamo junto. Vai, Corinthians!